Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da Sociedade da IA. Hoje a gente vai falar sobre segurança de dados e informações na internet, tá? Principalmente nesse mundo da IA. Mas primeiramente, meu nome é Jonathan Soares, essa é Camila Souza, nós somos a Sociedade da IA e hoje com um convidado especial, Ricardo. Ricardo, dá um oi aí pro pessoal. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, com a Camila, com o Jonatas. Vai ser muito bom trocar um pouco de ideias com vocês e falar um pouquinho sobre privacidade de dados e inteligência artificial. Pois é, o Ricardo é o Ricardo Maravilhas, né? Ele é natural do interior de São Paulo, ele é formado em Direito e tem especialização em Direito e Tecnologia. Ele se desenvolveu no trabalho de auxílio jurídico para startups no interior de São Paulo, participou de mentorias e resolveu criar sua própria startup, a DPONet, que é uma startup de privacidade, uma privacy tech, que atua no processo de adequação e gestão da LGPD com o uso da IA. E para quem não sabe, o que é LGPD, Camila? Você que estudou aí. A Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu não sei porque você está perguntando para mim se a gente tem um expert aqui, que eu tenho certeza que o Ricardo pode explicar muito melhor para a galera. Vamos lá, pessoal. Eu acho que isso, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei que entrou em vigor, foi sancionada no Brasil em 2018 e se tornou aí por muito tempo, muitos meses, muitos anos, um hype na área de tecnologia. Ela nada mais é do que uma legislação que se desenvolveu pelo mundo todo e chegou a hora do Brasil se adequar e que visa criar governança e boas práticas no processo de tratamento de dados pessoais. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não visa evitar que o dado vaze, mas ela visa mitigar o risco de vazamento. E se por um acaso esse dado vier a vazar, e a gente tem que lembrar que na vida a gente tinha duas certezas, que a gente pagaria imposto e que a gente morreria. Hoje nós temos três certezas na vida, que a gente paga imposto, que a gente vai morrer e que nossos dados vão vazar. Então Nossa, a lei foi que feita para triste. mitigar também os impactos, né? Os impactos de um eventual vazamento. É uma lei direcionada a todas as empresas que coletam ou fazem tratamento de dados no Brasil, território nacional, e para profissionais que exerçam atividade econômica. Então aí a gente está falando de profissionais liberais. Basicamente, sinteticamente, essa é a Lei Geral de Proteção de Dados no seu conceito, né? Na prática, aí a gente pode falar muito mais, mas eu acho que para fazer uma abertura com vocês e colaborar um pouco com o tema, é exatamente isso. É uma lei que visa mitigar o risco de vazamento, é uma lei que visa mitigar o risco, os danos em caso de vazamento no tratamento de dados pessoais. Nossa, perfeito, tá vendo? A diferença, um profissional. Eu aqui só sabia falar O o nome, né? nome da lei. Ah, Mas tudo eu, bem, assim mesmo, estamos aqui para eu aprender. fiquei com uma dúvida. Essa lei, qual é o órgão responsável no Brasil por averiguar se essa lei está sendo cumprida ou não? Tem algum ministério específico, algum órgão governamental específico que governa a lei? Ou foi introduzido dentro da legislação geral, assim, para. Legal, legal. A competência natural da Lei Geral de Proteção de Dados para fiscalização da lei é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela existe, ela está constituída, ela fica em Brasília e ela, inclusive, ela já faz processos de fiscalização e de sancionamento. Nós tivemos a primeira sanção ocorrida no meio do ano passado, uma autuação para uma MEI, e aí chama atenção porque todo mundo no Brasil sempre aposta contra a lei, toda lei que sai a gente aposta. É um país que tem excessos de lei e toda lei nova que sai, todo empresário ele aposta contra. E o que a gente sempre escutou muito no meio era não vai pegar pequeno, pequeno, pequeno está longe, a NPD está em Brasília. E quando se foi ver, a primeira autuação foi para uma MEI. Uma atuação de R$ 14.000 para uma MEI é significativo, dado o volume de dinheiro e de receita que ela gera ser muito pequeno. Mas a gente também tem a competência derivada de fiscalização. Nós temos casos já no Brasil de fiscalização do PROCON. O PROCON também tem a possibilidade de estar fiscalizando ou não o cumprimento da lei no que se diz respeito aos impactos aos consumidores. O consumidor também é titular de dados. E nós temos ainda também o Ministério Público,
o Ministério Público também pode ter um poder de fiscalização e ele também pode vir a atuar na fiscalização de empresas ou até recebimento de denúncias. Entendi. Nossa, que interessante. Interessante. Eu queria saber um pouco sobre você, tipo assim, como você chegou nessa área, como se encaixou, o que te chamou a atenção? Conta um pouco, assim, da sua história em relação a essa área. Eu sou natural do interior de São Paulo, eu sou nascido numa cidadezinha bem pequena no estado de São Paulo, que se chama Garça, que tem hoje 40 mil habitantes, e fiz faculdade na cidade ao lado, uma cidade maior que se chama Marília, onde eu moro hoje. E Marília é um polo de tecnologia, você tem aqui hoje mais de 600 formandos por ano na área de tecnologia, você tem várias faculdades de tecnologia, vários cursos técnicos também. E existe aqui um fomento à inovação e ao empreendedorismo. E eu comecei a prestar serviços jurídicos para empresas de tecnologia e também para as startups, na incubadora de startup, com mentoria, com um trabalho voluntário, eu fazia isso. E eu fui me inserindo no meio naturalmente, e quando começaram a surgir, mais ou menos em 2014, eu sou um advogado, não vou falar minha idade, e eu sou formado há muito tempo, né? Então isso deixa para uma próxima. Quase que um geriatra, um geriátrico, né? E em 2014, mais ou menos, começaram a surgir os primeiros cursos especializados em direito e tecnologia. Até então a gente aprendia na marra, na vivência, no dia a dia. Muito voltado em 2014, a gente está falando com a ascensão do 4G, que houve um ganho exponencial de tecnologia, principalmente da internet. E soma-se a isso um fato pessoal, que foram as minhas filhas. Eu tinha até então, tenho, né, 2 filhas. Uma na ocasião estava com 5 anos e a outra estava com 3 anos. E eu percebia que elas não consumiam mais ou eram consumidores diferentes do que o pai e a mãe delas. Era uma nova geração, era uma geração on demand, era uma geração digitalizada. E eu percebi que eu precisava me especializar mais ainda, porque o direito mudaria completamente. E foi aí então que eu comecei a São Paulo buscar essas especializações em 2014, 2015. Em 2016 começou-se a falar da GDPR, que é a Legislação de Proteção à Privacidade de Dados Europeia, que entraria em vigor em maio de 2018. Em maio de 2018 surgiram os primeiros cursos de proteção de dados no Brasil, eu já estava inserido no meio e comecei a prestar serviços de consultoria em proteção e privacidade de dados junto com a consultoria em direito e inovação. E ali também veio um segundo insight, né? Se eu tive um primeiro insight que eu precisava me adequar à maneira como eu exercia a minha atividade, surgiu um novo insight naquele momento, que foi como que a maioria das empresas no Brasil irão se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, dado a ausência de profissionais especializados para o tamanho da demanda e os valores que se falavam em São Paulo de consultoria na época. Então hoje a gente pega aí, são 21 milhões de CNPJs aproximadamente no Brasil, sendo que 93,3% são pequenas e microempresas. Né? Naquela época nós deveríamos estar falando aí de 16 milhões de CNPJs. Foi quando eu e mais alguns sócios tivemos a ideia de que nós só poderíamos atender, ou as empresas de micro, pequenas empresas de médio porte, só teriam acesso à regularização, aos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados, por meio da tecnologia. Porque sem tecnologia ia ficar muito caro, muito dispendioso para elas. Então foi com esse propósito, e ali a gente colocou um termo e cunhou um termo que a gente usa até hoje, dentro da DPONet, que é o que nos move, que é democratizar o acesso à Lei Geral de Proteção de Dados. E a partir desse momento nós criamos a empresa. Ela nasceu em fevereiro, 27 de fevereiro de 2020, pré-pandemia. Aí veio a pandemia, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu estou fazendo a mesma cara que eu falei na época, né? E, na verdade, a pandemia acabou acelerando a digitalização das empresas e validou o nosso modelo de negócio. Verdade. Então, às vezes a gente acredita que nem tudo vem para o mal e acabou sendo, Deus me livre de dizer uma coisa dessa, mas a tragédia, de certa forma,
acabou validando porque um processo de digitalização das empresas, que em 2020 nós estaremos falando num processo de 5 a 10 anos, e foi encurtado para 1, 2 anos, até por uma questão de sobrevivência. Sim. E desde então a gente trabalha com essa pegada, com esse propósito de democratizar acesso à Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente faz isso por meio de UX, UI, inteligência artificial, uma plataforma de usabilidade simplificada, custos baixos, tirando todas as tarefas repetitivas que podem existir nesse processo. Com essa pegada, a gente conseguiu nós nos tornamos hoje a plataforma mais utilizada no Brasil. Acho que eu fiz aí para você de 2014, em breves palavras, como é que a gente chegou aqui em 2024. Foi ótimo. 10 anos. 10 anos, é 10 bastante anos. tempo. 10 anos. Meu Deus, faz 10 anos já, 2014 fazem 10 anos, Camila. Caiu minha ficha agora disso. Que bizarro. Caiu minha ficha agora. Mas eu fiquei curioso, você falou que vocês usam a inteligência artificial no processo de vocês. De uma forma breve, assim, como exatamente a inteligência artificial auxilia vocês no trabalho, assim, na optimização desse trabalho, como faz, vocês que removem as tarefas repetitivas, a inteligência artificial está envolvida nesse processo? São 2 fases da empresa e aí eu vou tentar trazer as 2 para você. Como a gente optou e acreditou nesse propósito de democratizar o acesso à Lei Geral de Proteção de Dados, nós atingimos uma base de 3.000 clientes. E isso gerou para a gente um volume de dados muito grande. Então, aonde que a inteligência artificial, num primeiro momento, a gente utilizou a inteligência artificial para utilização interna nossa, para prestação de serviço nossa. Como nós temos embarcado na plataforma o serviço de BPO, de GPO, ou seja, a gente presta um serviço de GPO as a Service, nós utilizamos a inteligência artificial, e assim sendo muito claro com vocês. Por um exemplo, quando entra uma empresa, um cliente novo, a inteligência artificial já sugere para aquele cliente, dados as suas características, quais processos ele deve ter na empresa dele. Então, por exemplo, ele tem lá departamentos e processos. RH, o RH tem contratação, o RH tem coleta de currículo, tem contas a pagar, tem contas a receber, e todos os processos dentro desse departamento. A gente atende mais de 100 segmentos econômicos, então a IA consegue fazer essa sugestão ao tipo de empresa. O que isso traz? E aí a gente está falando de esforço repetitivo. O que a gente chama dentro do processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, que é o mapeamento de dados. Toda empresa precisa mapear todos os dados todas as atividades de tratamento de dados pessoais que ela exerce. Ricardo, como é que é isso? É muito simples. Por um exemplo, explicando de uma maneira muito simples. Eu tenho RH? Eu tenho RH. Tá? Que atividades você tem dentro do RH que tratam dados pessoais? Eu tenho atividade de contratação de funcionário. Quais dados pessoais você coleta nessa atividade? Como você coleta? Para onde você remete esses dados? Internamente ou externamente? Para que você coleta? Quanto tempo você armazena? Isso é um mapeamento de atividades de dados pessoais. Bom, se eu faço isso para 3.000 clientes, claro que eu acabo fazendo isso de forma repetitiva. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho mais de 30 hospitais na minha base. Para que eu vou ficar repetindo se eu já tenho 80% disso pronto, pré-mapeado? A IA me entrega esse pré-mapeamento que depois, por óbvio, o ser humano vai validar. Incrível. Correto? Isso eu ganho tempo, eu ganho acuricidade, eu ganho assertividade. E eu ganho padrão. Então imagina uma outra situação que a IA nos ajuda. Franquias. Ela consegue fazer a sugestão de processos. Aí eu tenho um segundo lado da IA que é nesse processo todo. Quando a gente faz uma atividade de tratamento, quando a gente faz o mapeamento, nós temos que colocar dentro do mapeamento por qual razão, ou seja, baseado em qual artigo da Lei Geral de Proteção de Dados eu faço esse tratamento. Então, por um exemplo, se eu tenho no contrato do RH um contrato de trabalho e que eu coleto dados no contrato do trabalhador, eu posso estar baseado, e aqui eu vou fazer um exercício hipotético, com base no artigo 7º da Lei Geral,
por obrigação contratual ou por obrigação legal, enfim, vai depender da interpretação. E eu tinha profissionais da empresa que só faziam isso. Essa atividade chama-se enquadramento legal. Hoje eu tenho uma inteligência artificial nossa, proprietária, analítica, que sugere o enquadramento legal de acordo com o que é colocado no que é apresentado para os nossos clientes. Com isso, eu reduzi dentro do meu quadro de trabalho 25%. Incrível. Nossa, de tempo. Muito. Incrível. Muita Muita coisa. coisa. É muita Muita coisa. coisa. Muita coisa. E com uma assertividade da IA que está acima de 90%. Então, ela também sugere e o ser humano vai lá e vai validar ou não. Então, a gente usava isso internamente. Né? Aí a gente está falando de inteligência analítica. Depois a gente passou para uma segunda fase da inteligência artificial, que foi para a generativa, que era para a IA nos dar sugestões de atividades baseadas em consultas relacionadas à LGPD. E a partir desse momento, a gente tinha feito já mais de 20 mil, 30, 40 mil atendimentos. Chegou o momento da gente começar a utilizar, com base nos nossos dados, sugestões. Olha, aconteceu isso, o que eu faço? Aconteceu aquilo, o que eu faço? E a IA começou a sugerir também internamente para os nossos colaboradores, quando estavam prestando consultoria, o que deveria ser feito ou não ser feito ou recomendado em determinada situação. Chegou no momento que tudo isso para a gente foi convalidado, depois de meses utilizando internamente, e a gente chega na fase atual agora da IA e falou, bom, espera um pouquinho. Se a gente está usando isso e está sendo bom, por que a gente não entrega isso para os nossos clientes? Foi quando a gente resolveu criar um novo produto dentro da DPOnet, que é o DPO Advisor, em que a gente entregou a plataforma com IA para que os prestadores de serviço ou os consultores em proteção e privacidade de dados utilizassem da nossa ferramenta para quantos clientes eles quisessem. Porque se o meu propósito é democratizar o acesso à Lei Geral de Proteção de Dados, eu também tenho que democratizar o tempo dos consultores. Então faz parte do nosso propósito. Então as coisas vão se linkando. Foi quando agora, no final de janeiro, nós lançamos o produto, que é o famoso DPO Advisor aí, que é a primeira plataforma de privacy tech no Brasil com IA integrada. O que eu achei mais interessante disso tudo é que, além de ser uma forma de escalar isso de uma maneira muito grande, né? Você consegue alcançar muito mais pessoas do que você conseguiria só tendo clientes perto de você. Também é uma forma de incentivar pessoas a entrarem nessa área, né? Então, vamos supor que alguém está aí procurando uma carreira ou algo do gênero, ele queira trabalhar como um advisor, privacidade de dados, aí alguém que acabou de sair da faculdade, não sabe para que lado seguir na área da lei, do direito, e é uma forma realmente de ajudar, de auxiliar, a realmente democratizar não só o acesso à lei para as empresas, como para os profissionais também, né? Eu achei bem interessante, gostei bastante, achei bem legal. Algumas coisas interessantes quando você estava falando da sua história, assim, que eu anotei, foi que você basicamente viu uma área, uma demanda que estava começando e você viu que aquilo dali ia aumentar muito dentro de pouco tempo, né? Então você conseguiu se inserir ali naquele espaço que você vislumbrou que ia ser um espaço que ia ser muito requisitado. Eu achei isso muito interessante. E eu achei interessante também a conexão do direito com a tecnologia, porque eu sinto que às vezes as coisas são um pouco separadas. Quem é de tecnologia não gosta de direito. Quem é de direito não gosta de tecnologia. Então fica uma coisa meio separada e você conseguiu juntar, né? Juntar as coisas. Então, eu acho legal, assim, para os estudantes de direito, para os profissionais de direito, verem que existe esse campo que tem uma demanda, né, grande e que enfim, está precisando de gente mesmo. Então, achei bem legal. Você sabe, você falando isso, tem algumas coisas interessantes, né? Eu não vou me lembrar o ano precisamente, porque a gente está falando de 10 anos de história e em algum lugar aí a gente se perde, mas eu acredito que foi 2018 ou 2017, aconteceu o primeiro Congresso Internacional de Direito e Tecnologia de Brasília. Eu estive lá. E teve uma frase que me marcou muito, que é olhar para onde todo mundo está olhando e enxergar o que ninguém vê. Isso é muito difícil de fazer. É muito difícil de fazer. Né? E desde aquele dia eu exercito muito isso. Desde aquele dia eu exercito muito. Foi quando veio a ideia e assim,
Existe uma série de situações e fatores que fazem a gente chegar onde a gente chegou, mas colocar você às vezes, e aí é uma coisa muito legal, né? Você ter a ideia de que você identificar uma dor, você identificar uma necessidade, mas até você colocar o ovo de pé, que é você conseguir como é que eu faço isso, como é que eu caso essas duas coisas. Esse é muito difícil. E aí vem um outro problema. Como é que eu transformo isso num negócio? São obstáculos que a gente passa e que, graças a Deus, se não fossem os meus sócios comigo, nós não teríamos chegado a ter feito isso, né? E quando a gente fala de direito especificamente, eu acho que está na hora da gente começar a olhar para o profissional de direito, os estudantes têm que começar a fazer isso. E é uma outra briga que eu tenho, e é uma briga, quando eu digo briga no bom sentido, mas assim, eu sou muito questionador, né? O que está sendo ensinado hoje vai ser usado daqui a 30 anos? O que está sendo ensinado hoje vai ser usado daqui a 5 anos? Eu me questiono muito isso. E quando você olha para profissionais, não existe profissional mais apegado à tradição, e eu não sou contra a tradição, mas apegado ao, vou até mudar o termo, resistente a mudanças do que o profissional de direito. Você olha como se escreve, não se escreve mais hoje como um advogado se escreve. Você pega petições hoje, quando você lê, parece que são de 30, 40 anos atrás. O valor que os profissionais investem do meio jurídico em tecnologia, por ano, per capita no Brasil, é menor, e eu posso estar falando um número errado, mas eu vi uma vez e fiquei assustado, é menor do que o valor de um iPhone no ano, do que um aparelho telefônico celular. E você não consegue, e eles não conseguem, presos nessas tradições, enxergar o oceano de possibilidades que tem. São muito grandes, como você disse, né? Na verdade, eu caí nessa porque eu enxerguei, eu vi filhos, eu identifiquei, mas eu digo também que é por sobrevivência, é Darwin. Né? O advogado que não entendeu o que está acontecendo, o estudante de direito que não entendeu o que está acontecendo, ele vai ter dificuldades até 2030, tá aí. Sim. Eu olho para trás de 2014, eu estou mais longe de 2014 do que eu estou de 2030. Né? 2030 está mais perto da gente do que 2014 esteve. E querendo ou não, essa área de direito, pelo menos eu olhando de fora, assim, eu vejo que é uma área que existe muita atividade repetitiva e existe um pouco de apego à forma, que são coisas que a inteligência artificial, principalmente a inteligência artificial generativa, né, de um ano para cá, tem começado a substituir de forma substancial. É claro que existem outras atividades do direito que jamais vão ser substituídas por uma máquina. Mas existem muitas atividades que podem sim ser substituídas. E se você ficar apegado a fazer só aquilo, como profissional, você morre em pouco tempo. Né? E outra coisa também, assim, a gente tem visto nesse ano, a gente não está cobrindo há 1 ano, né? A gente está cobrindo há uns 6 meses, mas a gente vê muito que as mudanças estão acontecendo muito rápido, né? O que eu vejo é que existe hoje um gap, um intervalo muito grande entre onde a tecnologia já chegou para onde a lei está. Né? A lei ainda não acompanhou a tecnologia, até porque a tecnologia se mexe muito rápido. Então, assim, você vê, ano passado, a Suprema Corte Americana, no final do ano, lançou um relatório, e no relatório, 75% do relatório estava falando sobre o uso de inteligência artificial e como a inteligência artificial vai influenciar o direito lá para os Estados Unidos. Né? A gente já teve casos nos Estados Unidos e recentemente aqui no Canadá também, de advogados que usaram casos gerados por inteligência artificial, que não eram verdadeiros, e levaram para o tribunal aquilo ali, foi apresentado para oponentes, e outras coisas que eu disse oponente, mas eu queria falar o outro lado, né? Para o defesa do outro lado, né? E outras coisas que eu me paro para pensar é como a lei da proteção de dados vai se enquadrar no uso do LLM, né? Porque quando um advogado desse ele está pegando os dados do cliente dele, alimentando no chat GPT da vida. Eu vi até que você colocou uma notícia falando que agora vai ter uma busca global aí sobre a proteção e privacidade de dados. Está crescendo muito rápido. Né? E como você vê aí no futuro que a lei vai ter que se adequar para essas novas tecnologias, ou como você já está oferecendo aí para seus clientes forma de se adequarem à lei, visando já o futuro?
O que acontece, né? E o que você está falando da Suprema Corte Americana não está longe do Brasil. Porque se a gente acompanhar, e aí é aquela questão, né, de olhar para onde todo mundo está olhando e enxergar o que ninguém vê, né? Nós tivemos uma entrevista do presidente do Supremo Tribunal Federal, se não me engano, entre o meio do ano e o final do ano, não vamos lembrar também a data, vocês me desculpem que eu tenho esse problema Tem de data. problema. Mas ele dizendo que ele abriria a base de dados do Supremo Tribunal Federal para IA. Gente, olha o volume de oportunidade de business que tem nessa informação. Sim. Quantos advogados estão inseridos nisso buscando alguma oportunidade para ganhar dinheiro? Né? Então, esse é um ponto que aí voltando um pouco para o mercado e trazendo essa questão para vocês. Do ponto de vista de proteção de dados, muito legal essa pergunta, e aí tem a busca global, que é a matéria que eu trouxe da Tecmundo, para a gente bater um papo. A gente da DPOnet faz um evento anual que se chama DPO Day, que é feito um evento com grandes pensadores e grandes personalidades da área de proteção e privacidade de dados para comemorar o Dia Mundial da Privacidade. E um questionamento lá foi feito, né? Você, enquanto empresário, sabe quais ferramentas de IA você está usando? Ou sua empresa usa? Você tem um mapeamento das ferramentas de IA que você usa? Você sabe com quem você está compartilhando os dados dos seus clientes por meio de ferramentas de IA? E esse é um problema. Isso é um problema muito sério, né? E ninguém está mapeando. Ninguém dá para pensar nisso. Né? E isso será um grande problema. E será um objeto de disputa judicial muito grande, como já está acontecendo. E aí, quando a gente fala de inteligência artificial e a busca global por privacidade, a gente tem alguns cenários. Primeiro que a gente tem um olhar de enforcement, né, dos estados, das nações, estados independentes, para buscar regular a inteligência artificial. E uma das maneiras que eles vão utilizar para conseguir a regulação da inteligência artificial será pela justificativa ou pelo meio da privacidade. E aí também isso linka com a notícia que eu acho que foi a Camila que trouxe, que é a notícia a respeito da WorldCoin. Ou seja, espera um pouquinho, que ali é algo assustador e a gente vai chegar nela. E aí quando a gente olha um mercado que deve se chegar de inteligência artificial de 1,5 trilhões de dólares até 2030, com um CAGR anual de 37%, ou seja, um crescimento... 2030 está aí, gente. Sim. Não tem jeito. E você pega, hoje, 35% das empresas globais já usam inteligência artificial. Pô, pera um pouquinho, ou eu vou usar isso para o meu bem, para o privacy, ou eu também vou consumir, e aí você tem a faca de dois gumes, né? Porque 82%, como disse a notícia, 82% dos incidentes de segurança ocorrem por falha humana. Então eu tenho, por um lado, um gume da faca, eu tenho que controlar os dados que eu estou compartilhando com a inteligência artificial, e isso você faz por meio de um processo de governança de dados, e tem que tomar muito cuidado com isso, e aí tem que ter muita clareza e transparência com o titular de dados. Olha, eu uso inteligência artificial nos meus processos, e eu compartilho seus dados XPTO para essa finalidade. Isso é muito importante. Transparência, né? Accountability, finalidade. Só que, por outro lado, a inteligência artificial ela se torna essencial para um cenário em que as ameaças de incidentes de segurança, as ameaças cibernéticas, elas têm crescido em volume exponencial, né? Uma vez eu ouvi num congresso, eu não vou me lembrar também qual foi, vocês me desculpem porque eu estou ficando velho, e aí a gente vai perdendo um pouco de noção, mas eu acho que essa é a melhor frase. Qual é o nível de criticidade de ataques cibernéticos? É o assoalho de uma piscina cheia d'água. O que é um assoalho de uma piscina cheia d'água? É 24 horas por dia a água procurando um caminho para vazar. Ela procurando uma fresta, uma fissura, um rachado, um trinco, para ela começar a vazar e entrar. Isso é o que todos os sistemas de segurança da informação sofrem diariamente de ataque cibernético. É a melhor maneira de você ilustrar isso para qualquer pessoa. E só precisa aí passar né? Exatamente, uma gota. Só que você tem ali 30 mil litros querendo entrar. E só precisa passar uma gota.
Exatamente isso. E quando você tem a inteligência artificial para você rodar dentro dos seus sistemas, para que a inteligência artificial entenda os padrões e a partir dali ela mesma promova os bloqueios dentro de configuração, você começa a tirar do ser humano esses 82% do elemento humano. E aqui também, se a gente começar a criticar muito o ser humano, daqui a pouco a gente vai ser extinto, como alguns teóricos querem, ou dizem. Mas, na verdade, tem duas maneiras de você olhar o ser humano. Como elo fraco, numa cadeia de ataques, ou como elo forte. E isso também depende muito do treinamento que você dá, e aí é a responsabilidade das empresas. Porque o ser humano pode ser o elo forte também. Com a ajuda da IA, você exponencializa. Mas aí a gente cai, falando um pouco, está terminando um pouco a respeito da nossa matéria, a gente cai num outro cenário. Qual é o cenário? Nós temos em torno de, e aqui trazer alguns dados, 70% das empresas no Brasil, elas possuem no máximo uma equipe com 3 pessoas, dos quais mais da metade exerce uma outra atividade, não só uma atividade de privacy. E quando você olha para o cenário cyber, você tem 63% declarando esgotamento físico por excesso de trabalho e 55% reclamando de tarefas repetitivas. E quando você conversa com esse emaranhado de gente que está trabalhando esgotado, que tem tarefas repetitivas, que tem poucas pessoas na equipe fazendo múltiplas tarefas e tem sofrido cada vez mais um ambiente desfavorável de cyberataque, 93% deles falam, pelo amor de Deus, eu quero uma ferramenta para me auxiliar. E quando você vai falar de ferramenta para auxiliar, hoje em dia, nós estamos em 2024, não cabe mais você falar de uma ferramenta que não tem IA. E aqui trazendo mais um cenário, plataformas, seja do que quer que seja, se vocês não começarem a colocar IA ou nos seus processos ou nos seus serviços, vocês estão com um sério problema de competição até 2030. Sim. E lembrando aqui também que, como a gente tem falado muito de IA generativa no último ano, eu acho que a maioria das pessoas tem associado um pouco a IA ao chatbot inteligente, ao ChatGPT. E lembrando que não é só isso, né? Não é só isso que a IA, ela pode, qualquer tarefa repetitiva que você pensa, a IA pode lhe ajudar. Tanto uma IA analítica quanto uma IA generativa. Então, você se mantém informado de quais as possibilidades que existem, né? E agora também eu queria trazer aqui, o Ricardo falou sobre a WorldCoin, né? E mais um país recentemente bloqueou a WorldCoin. Qual foi o país dessa vez, Camila, que bloqueou a WorldCoin? E o que é a WorldCoin? Explica aí pra gente. A WorldCoin é um projeto que é liderado pelo Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, que foi a criadora do ChatGPT. Então, ele fez esse projeto, o WorldCoin. E o que é esse projeto? O que é que ele fala? No site deles, diz que a WorldCoin foi criada para ser a maior rede financeira e de identidade humana, com preservação da privacidade do mundo, dando propriedade a todos. Ou seja, eles querem fornecer acesso universal à economia global e tal. No final das contas, existe uma criptomoeda por trás, né, que é o altcoin, e existe um sistema de identificação para cada pessoa que é baseado no escaneamento da sua retina. Então, ele vai escanear a sua retina, vai gerar uma identidade para cada indivíduo, e tem uma junção aí com blockchain também, né, que faz com que essa identidade seja única, que tenha bastante privacidade. E aí, quando você participa desse projeto, quando você escaneia a sua retina, você recebe, por enquanto, né, nesse estágio inicial, você recebe aí uma moeda dessas de graça. De graça, né? Você deu A sua retina. a sua identificação ali, né? Você está fazendo parte desse projeto. Hoje em dia tem 4 milhões de pessoas, um pouco mais de 4 milhões de pessoas que já foram escaneadas e já estão nesse processo. Só que existe tem vários países que estão investigando como está sendo essa aquisição de dados, e existem muitas preocupações sobre a privacidade dos dados e sobre como está sendo essa aquisição de dados. Então, tem alguns países que estão preocupados, e a Espanha, dessa vez, bloqueou a WorldCoin por 3 meses. Não foi permanente, né? A Agência Espanhola de Proteção de Dados proibiu as atividades da WorldCoin no país por até 3 meses.
E eles disseram que essa decisão foi tomada após queixas sobre a coleta de dados de menores de idade, falta de informação sobre o processo e algumas outras infrações que não foram identificadas. Além da Espanha, a Argentina abriu uma investigação para apurar o WorldCoin. Tem também países, Reino Unido, Alemanha, França, Portugal também estão fazendo investigações. No Quênia, já foi ordenado o fim da coleta dos dados. Então, está existindo aí essa discussão sobre esses dados. E também, quando você fala assim dessa moeda global e dessa coisa de escanear a retina, muita gente já fica com medo instantaneamente, né? Inclusive, sou uma dessas. Não sei se eu deixava escanear em minha retina e fazer uma Eu tenho identificação. Não sei. O que você acha dessa moeda, tanta Jonas? coisa pra falar disso aí que é loucura. Mas assim, eu sou uma pessoa que sou usuário de criptomoedas. Acho que cripto é uma coisa que vai sim democratizar a moeda. Eu acho que da mesma forma que o direito é uma das formas mais tradicionais aí, um campo tradicional, outro campo muito tradicional é o campo financeiro, né? Dinheiro, moeda, a moeda fiat, né, que a gente chama, é algo que foi inventado na Idade Média e ainda é assim. E obviamente que hoje em dia surgiram novas opções tecnológicas, mas até alguns anos atrás eu vivia brincando. A forma mais rápida de eu mandar dinheiro para o Brasil era eu pegar um avião com dinheiro, chegar aí e entregar a minha mãe na mão dela. Era mais rápido do que eu mandar pelo banco. E, obviamente, que essas coisas estão mudando, mas, assim, eu acho que as barreiras que se colocam sempre que se fala cripto, por muitos países desses, é por motivo de regulamentação. Eles têm medo de perder o controle do mercado financeiro de cada país. É uma forma de proteção, né? E, quanto à WorldCoin em si, específica, cada criptomoeda você pode abrir uma carteira ou quantas carteiras você quiser, né? Você pode ter várias carteiras e ser não identificado. E a WorldCoin surge como uma forma de proteger esse problema, né? Todas as pessoas só vão poder abrir uma carteira que vai ser identificada pela íris do seu próprio olho. E isso aí já faz com que você elimine vários dos problemas que os governos veem em relação à criptomoeda, que é para o uso de crime, entre outras coisas, a dificuldade de fiscalização, etc. Mas voltando agora para o lado dos dados, né? Que é o que a gente está falando mais aqui. É uma iniciativa muito ousada, eu acho, do ponto de vista assim, de pegar esses dados e proteger esses dados. Porque se você está se propondo a criar um sistema único de identificação universal, né, para o mundo inteiro, você tem que mostrar que você vai proteger aquilo ali de uma forma que ninguém vai poder se passar por você, ninguém vai poder roubar a sua identidade, ninguém vai poder simplesmente usar aquilo ali para fazer o que bem entender. E outra coisa, assim, no mundo hoje que o Ricardo falou, cheio de ameaças digitais, o que acontece se uma pessoa cair num golpe e alguém tem acesso a isso aí seu? Como, assim, quais as implicações que isso teriam no mundo que isso fosse algo assim global, né? Eu acho que é bem complicado no ponto que chegou. E eu gosto de ver os países tomando iniciativa rapidamente. Como o Ricardo falou, a única forma que eu vejo hoje dos países tentarem bloquear a IA e regular de alguma forma é através da privacidade, porque a lei ainda está para trás em muitos aspectos. Então, a gente falou aqui de pessoas gerando vídeos fake de outras em vídeos pesados, vídeos adultos, mas para a legislação aquilo não é crime ainda. Né? A legislação não pode fazer nada, no máximo pode fazer é pedir para a pessoa tirar do ar. E, assim, está um pouco atrasado, mas eu acho que na área de privacidade em si, se você vê erros que foram cometidos no passado com a Google, com o Facebook, que pegaram milhões e milhões de dados da gente, usaram, ganharam muito dinheiro, cresceram, ficaram gigantes, e só depois isso foi regulamentado, aí eles levaram uma tapinha no pulso, pagaram uma multinha e seguiu adiante. Né? Então, assim, se você toma a iniciativa agora, né, você previne que ter que correr atrás do prejuízo no futuro. Então, por mais que não tenha nenhum problema, por mais que a empresa prove que está tudo certinho, que ela prove que está adequada às leis de cada país, eu acho que, por enquanto, é melhor realmente frear, prevenir, deixar... que nem eu já falei aqui outras vezes, ninguém daqui a 10 anos, 20 anos vai dizer assim, poxa, queria que a WorldCoin tivesse sido liberada 3 meses mais cedo na Espanha, tudo teria sido diferente se a WorldCoin tivesse sido liberada 3 meses mais cedo na Espanha. Não vai, né? Espera 3 meses aí, vê o que a galera tem a dizer, vê o que
a Espanha chega na solução. Se liberar, liberou. Se bloquear, bloqueou. Vai ter as coisas e aí a WorldCoin vai ter que se adequar. Se ela realmente acha que vai ser essa proposta aí global, ela vai ter que se adequar a milhares de legislações, coisa de cada lugar, cada país é de um jeito, né? Então, assim, eu acho que é a forma correta de se abordar isso aí. O que você acha, Ricardo, dessa moeda? Você tem alguma opinião? Tem várias opiniões aqui. Conta tudo. Vamos lá. Primeiro, assim, olhando do aspecto regulatório nacional, a gente está falando de dois dados que são muito protegidos pela lei geral, né? A primeira é o dado de crianças, artigo 14 da LGPD. E o segundo é os dados sensíveis. A gente está falando de biometria, né? E aí fazer um comentário muito breve e singelo que você começa a entender o tamanho do problema. Isso eu aprendi também em algum congresso, alguma sala de aula. Às vezes você tem que fazer perguntas simples para você encontrar o tamanho do problema. Tá, para os ouvintes, se você perder a senha do seu cartão de crédito, o que você faz? Você vai trocar a senha do seu cartão de crédito. Aí se a sua biometria vaza, o que você faz? Você arranca o olho fora? Né? Não, e o povo para dar Você arranca golpe o vai dedo começar fora. para dar golpe vai começar a arrancar o olho do povo para criar outra. Outros- Ah, eu não tenho como criar outra carteira, eu vou ali, pego uma pessoa, tiro o olho dela e crio outra carteira com outra identidade que não é minha. Eu não tô falando Você começa... que eu vou fazer isso, tá, galera? Não é. Não, mas se a gente Estou- começar a parar para estou pensar, e curioso. aqui é uma cyberfilosofia, e se a gente quiser olhar isso aqui para um evento apocalíptico futuro, eu gosto muito disso, a gente está falando de produção de íris de ser humano, ou seja, por tecnologia ou pelos meios naturais, e você começa a ter sequestro de bebês para ter íris na mão e criar um banco de íris próprio para você conseguir dar golpe, porque os golpes vão continuar O golpe vai existindo. continuar, exatamente, O golpe vai continuar existindo. A gente, da mesma maneira, e aqui trazendo um pouco o que o Jonatas falou, né? Jonatas, a lei sempre vem atrás do fato social. Tá? Então, primeiro vem o fato social, depois vem, aí todo mundo para no fato social, e aqui filosofando agora juridicamente, olha, aconteceu isso, é um fato social novo, nunca pensamos nisso, e agora? Vamos regular. Né? O fato social começa a se tornar relevante porque começa a ser repetitivo, e aí vem a lei. O que está acontecendo com a tecnologia, e eu não vou me lembrar agora qual é o princípio que rege isso, é que está se acelerando as modificações tecnológicas. E isso tem trazido novos fatos sociais constantemente. Gente, parece que foi coisa do século passado, mas faz 3, 4, 5 anos que estava todo mundo procurando Pokémon na rua. Inclusive eu. Não vou mentir, também procurei uns Eu também. E o pessoal discutindo como regular isso. Isso aí já é passado, isso já é coisa do século passado. Então, a gente começa a ter vem o fato social, vem o direito. Agora, quem está sempre à frente do direito é o golpe. O golpe acompanha o fato social. É verdade. Bem mais rápido. O golpe acompanha, é bem mais rápido. E aí trazer outro princípio, a gente está filosofando, trazendo ciências, né? Que é o princípio da cibersegurança. Não existe sistema de segurança infalível, 100% seguro. Isso é princípio, é como o que sobe e desce. Se eu jogar uma pedra para cima, ela vai cair. Não tem o que fazer, você pode fazer de tudo, ela vai cair. Os dados vão vazar. Como é que você faz uma base de dados mundial de íris? É complicado. A minha não vão ter. complicado. A minha não vão ter. Eu acho que. E você falou de coisas assim, a mente já viaja, né? A gente está falando, sei lá, você leva isso para um país como a Alemanha, a Inglaterra, talvez até exista assim, uma forma de controle maior. Você pega nos países aqui da América Latina, até o próprio México, que tem muito domínio de cartel, muita coisa assim. Quantas dessas pessoas não vai ter chacina para pegar, né, íris de pessoas mortas que vão aí aparecer com as suas íris escaneadas e carteiras novas serem abertas e tudo mais. Realmente, assim, a quantidade de possibilidade para dar errado é muito grande. Então, assim, se eles realmente acham que isso aí é o futuro, eles vão ter um desafio muito grande para mostrar para a população, né, e para os governos do mundo que isso aí é uma coisa segura que realmente vai dar para ser utilizada. Como vocês já falaram, eu acho que esse aí eu também ia pular, minha íris ia ficar guardada aqui para mim,
E embora, assim, eu acho que Apesar de que eu pensei agora, talvez se a sua não for, aí a sua que vai ser roubada, né? É targeted, melhor né? você já ter A ela sua que no, vai ser já roubada, é tá melhor já escaneada. botar logo. Ah, meu Deus, é muita possibilidade. Mas como eu já falei aqui, né? Eu acredito que no futuro próximo a gente vai conseguir até trocar o olho, né? Tirar e botar um novo. Então, assim, coisas mais automatizadas aí. Então, quem sabe, né? Talvez isso aí já seja algo que daqui a 5 anos a gente tá falando. Lembra daquela época que a galera queria escanear o olho? Agora todo mundo tem quantos olhos quiserem, vai trocando aí, é de boa. Tem aquela empresa lá que você consegue mudar a cor do olho, a pigmentação lá, pintar o negócio do olho. Quem sabe o que vai acontecer? A gente hoje em dia, eu já estou tão aberto à loucura e o surreal, ao fantasioso, né? Porque é a Distopia, né? distopia aí. Chega Distopia. num ponto que eu não sei mais do que eu duvidar. Eu vou duvidar do que agora? As pessoas vou duvidar agora só de viagem no tempo. Porque eu disse já, se inventarem viagem no tempo enquanto eu estou vivo, eu já tinha voltado aqui para me dizer. Inventaram, tá tudo certo, confia. Você sabia que existem pessoas que viajaram para o futuro? Sim, é verdade. E nós sabemos que viajar para o futuro é possível. Mas se eu não apareci para dizer para mim ainda, então é porque não tem viagem no tempo. Viagem no tempo você esquece esse aí. O resto tá valendo. Quando você estava falando sobre... Você está dizendo que o direito, ele corre atrás do fato social, né? Primeiro acontece o fato social, aí depois acontece o golpe, aí depois o direito vai chegando lá. Como eu estava falando, a tecnologia está acelerando tanto, e aí eu sinto que o direito estava um pouco acostumado a fazer a legislação com mais calma, digamos assim. Só que agora a velocidade está tão grande das coisas acontecendo. Será que o direito consegue ajustar a velocidade da produção da legislação para acompanhar pelo menos um pouco isso, ou não? Nossa senhora, isso dá para filosofar bastante, hein? Isso é legal. Porque o que acontece? Quando você fala de um processo legislativo em democracias, né? Então, todos nós somos democratas e todos nós gostamos de viver em democracias e vivemos em democracias. Só que a democracia é muito chata. A democracia, ela é Burocrática. burocrática. Obrigado, você me socorreu agora, eu não ia achar a palavra. Um processo legislativo, ele demora anos. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, o primeiro projeto de lei de proteção de dados no Brasil foi protocolado na Câmara em 2012. A lei foi assinada, sancionada em 2018, entrou em vigor em 2020, 8 anos. Então, esse é o grande desafio das democracias. As tiranias não, as tiranias elas vão editando leis e vão são mais eficazes. Por isso que no Quênia bloquearam a WorldCoin no mesmo dia. Né? O WorldCoin ele olhou assim, estão escaneando a gente aqui, bloqueado. Resolve por quê? Exatamente. Então, sem juízo de valor nenhum, na tirania é mais fácil você reprimir fatos sociais danosos, vamos dizer assim, ou regular fatos sociais novos. Então, esse é um grande desafio e hoje que se discute, mas isso também tem um viés perigoso, são normas relacionadas à tecnologia mais abertas, que caibam uma interpretação dos próprios tribunais de justiça, de maneira que eles venham aplicar uma norma mais aberta para um caso concreto novo. Só que isso também é perigoso. Né? Isso também é perigoso. Então, não tem solução assim que eu vejo num curto espaço de tempo. E eu acho que o direito vai ter que se adaptar. Como nas democracias serão normas mais abertas do que eu vejo, que será a forma deles conseguirem, porque não tem como. Vamos criar processos legislativos rápidos. Você vai editar normas falhas. Porque a norma também precisa, para ser editada e ser uma norma boa, ela também precisa de um tempo de maturação e de discussão dentro do Congresso, porque esse fato novo, esse fato social novo, ele também demora um pouco para se sedimentar. Então vão acontecendo, olha, aconteceu tal coisa, está acontecendo tal coisa, e as coisas vão se sedimentando aos poucos, até que quando está meio que sedimentado, vem a lei completa. Então é um grande desafio, é difícil a lei correr atrás da tecnologia. Gostei do termo. Interessante, você me deu uma perspectiva que eu não tinha pensado antes, que às vezes eu fico querendo que a lei corra mais rápido, mas realmente o fato social demora a se sedimentar, é verdade. Sim. Porque, por exemplo, Sim. aí às vezes tem um pico
tá todo mundo usando o ChatGPT. Aí você faz, bota uma lei aí depois não, ninguém tá usando mais o ChatGPT. Então, é também uma prova aí de que tecnologia se sustenta ao longo do tempo, né? Então, faz sentido. E Gostei. como geólogo, adorei o termo sedimentar. E aí, quando ela faz a litificação, né, quando vira ali rocha, é que está tudo pronto. Gostei aí. Sedimentação realmente é um processo lento, precisa de tempo. Né? Gostei, achei muito bom. Agora, aproveitando aí que a gente falou bastante, vou trazer uma parte mais leve agora, assim, do programa, uma notícia diferente que eu separei aqui para a gente. Aproveitar que estou com um especialista na lei aqui e pedir a opinião dele, né? A opinião dele sobre o que está acontecendo, porque, assim, eu já falei aqui, né, no podcast, que a gente gosta de duas coisas. A gente gosta de IA e de fofoca. Então, assim, eu adoro, principalmente quando se juntam as duas coisas, né? Então, quando junta IA e fofoca, eu já fico mais feliz, assim. E tá rolando um drama que eu tô adorando, um negócio maravilhoso. Né? O Elon Musk, aí, como todos nós sabemos aí, ele foi um dos membros fundadores da OpenAI. E em algum momento lá atrás, eles se desentenderam e o Elon Musk saiu. E está cada dia mais vindo à tona mais informações aí do porquê que o Elon Musk saiu e rompeu com a OpenAI. Né? O Elon Musk recentemente processou a OpenAI, dizendo que eles tinham saído do espírito deles de ser sem lucro, né, de ser uma orientação com orientação não lucrativa, para buscar o lucro. E como resposta, a OpenAI vazou alguns dos e-mails de comunicação da época que o Elon Musk estava lá e das reivindicações dele, de como ele queria ser o CEO da empresa, como ele queria que a Tesla financiasse a OpenAI, como a Microsoft está fazendo, né? E entre outras coisas assim. Então agora aí do lado legal aí, do lado do processo do jurídico, se isso fosse no Brasil assim, e-mail vazado vale? Pode usar no tribunal? Um lá tá brigando com o outro, chegou, disse que vai processar, aí o outro vazou uns e-mails de 6 anos atrás aí, botou na internet para todo mundo ver. Como é que fica essa história aí? Bom, no processo judicial brasileiro, todas as comunicações, sejam elas escritas do e-mail ou gravadas por vídeo ou por telefone, têm total validade no processo judicial, desde que um dos destinatários, ou na conversa gravada por e-mail, ou na conversa por telefone, ou na conversa de vídeo, sejam o gravador e o interlocutor. Então, se eu e você, Jonatas, estamos conversando e um de nós dois, mesmo que você não saiba, eu estou gravando, eu posso usar contra você no tribunal. Mesmo que você não saiba que eu estou gravando. Agora, se nós dois estamos conversando e a Camila grava nós dois, aí é uma prova ilegal. Isso é diferente, ok. né? Nos Estados Unidos só pode usar se as duas partes souberem que estão sendo gravadas. Não pode gravar em segredo. E, assim, eu tô adorando isso. O que não faz nenhum sentido, porque se os dois estão sabendo que estão sendo gravados, aquilo não é a verdade. Mas é porque você não pode ser obrigado a criar provas contra si mesmo, né? Essa é Mas não foi você que criou, foi outra pessoa. Mas sim, eu trouxe essa notícia porque assim, realmente é algo que está um drama terrível na internet, né? Porque o Elon Musk as ações da Tesla estão meio que derretendo, aí ele está com a XAI, então ele está querendo voltar a ser majoritário na Tesla, porque eu adoro como o Elon Musk é uma figura, assim, ele é extremamente polêmica, né? Ele realmente achou o lado dele ali naquela região dos Estados Unidos mais conservadora, eu vou dizer assim, e aí agora ele está meio que aplicando da fama dele, né, porque ele comprou o Twitter vendendo ações da Tesla quando as ações da Tesla estavam altas. As ações da Tesla deram uma caída, ele teve um probleminha ali financeiro na faixa dos bilhões de dólares, ele se resolveu, voltou, mas ele vendeu um bocado das ações da Tesla dele para comprar o Twitter, e as ações da Tesla começaram a cair de novo, né, da Tesla. E agora que as ações da Tesla estão baixas, ele está dizendo que para a gente se recuperar, ele tem que voltar a ser majoritário. Então ele está tentando comprar de volta as ações que ele vendeu por um preço alto, num preço de barganha ali, de pechincha, mais baixa, para poder valorizar de novo. Ele é um cara muito esperto, assim, ele fez muito dinheiro, não é à toa assim, que ele chegou onde ele chegou. Tem uma ajuda aí de um pai ser dono de mina de diamante? Tem. Mas ele chegou onde chegou sendo um cara muito esperto, né? Tanto é que ninguém ouviu falar do pai dele até ele chegar onde ele chegou. Então, assim,
ele é um cara polêmico, então estão falando que é corrida de fumaça, que ele tá desse negócio aí de vou processar o OpenAI, para esquecerem um pouco da Tesla ali, deixar a Tesla esquecida um pouco, parar de falar que as ações da Tesla estão caindo, deixar as pessoas normalizarem, ele esquece, traz para mim, né? Ele quer trazer para ele o negócio, voltar, usar a imagem dele para levar a crítica, né? E tentar se separar um pouco ali das ações da Tesla para não afetar. Se foi isso, foi muito efetivo, porque ele realmente, ninguém está falando mais da Tesla, voltou totalmente o foco aí para o processo dele contra a OpenAI, que na minha opinião tem valor nenhum, né? Ele está fazendo só confusão, mas eu adorei a resposta do Sam Altman. O Sam Altman entrou na brincadeira, levantou uns twitters antigos do Elon Musk, falando bem dele, né, falando das coisas, trouxe os e-mails aí do Elon Musk dizendo que a OpenAI só ia para frente se fosse para lucro, que tinha que ter investimento de bilhões de dólares. E aí agora o Elon Musk está dizendo que a OpenAI largou os valores dela e se vendeu aí a Microsoft. Tudo teria sido eu, né? Então, assim, foi essa aí. Trouxe aí uma notícia mais descontraída aí pra gente terminar o programa E falando ele um pouco... faz isso. Hã? Ele faz isso há muito tempo, né? Sempre. Ele sempre faz anos que ele fala alguma coisa e as ações da Tesla sobem ou descem e aí ele vai fazendo dinheiro aí no meio tempo. Ele adora, Então, né? Fazer dinheiro é com ele ele mesmo. sabe distrair. Ele adora fazer dinheiro, né? E eu tinha até separado também a notícia do New York Times do processo com a OpenAI, do New York Times, né, sobre os dados dele terem sido usados. Mas a gente discutiu um pouco sobre isso no episódio passado já, que o New York Times está acusando a OpenAI de usar os dados deles, né? E fez um processo com isso. E aí a OpenAI, depois de uma investigação própria, acusou o New York Times de, na verdade, hackear o ChatGPT, né? E utilizar de meios ilícitos para alcançar o prompt que eles utilizaram na lei. Então, forjando provas aí, levando para o tribunal. Então, como você pode ver, IA e direito e lei e dado agora está tudo interligado, não tem mais como separar as coisas. E como o Ricardo falou aí, a gente vai ter que se modernizar. E ainda bem que já tem gente que já está fazendo, né? Liderando aí, levando como exemplo, porque por mais que vocês aí são a primeira empresa que estão fazendo, mas vão surgir outras empresas, né? Vão ver o trabalho de vocês, vão ver o sucesso que vocês estão tendo, vão ver a demanda, porque a um certo ponto não vai ter como vocês darem conta do mercado inteiro. Então outras pessoas vão aí a se aproveitar desse novo mercado que foi até criado por vocês, entrar aí e crescer. Mas é muito bom ver o ponto de vista aí de uma pessoa que realmente achou um nicho no mercado, que foi pioneira na sua área. É sempre legal conversar sobre isso. Assim, eu, pessoalmente, aprendi muita coisa que eu não sabia. Agradeço bastante aí a sua presença hoje. E é isso, Camila. Mais alguma pergunta para o Ricardo? Mais algum comentário? Tá em 1 hora, eu vou deixar pra lá. Eu vou só me despedir. E depois eu pergunto no off, né? Porque já tá 1 hora. Então, eu vou só me despedir e agradecer novamente ao Ricardo por estar aqui. Foi um episódio muito legal. Eu tinha super curiosidade sobre esse tema e você tirou muitas dúvidas. Achei muito interessante também ver sua história. E obrigada por estar aqui fazendo parte da Sociedade da IA com a gente e comentando nas notícias com a gente. Tenho certeza que o pessoal vai gostar também. Vamos lá, Camila e Jonatas. Primeiro, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. É maravilhoso. Obrigada. Eu falo, existe um ditado judeu que diz que quem briga por migalha, come migalha. E eu concordo com você, Jonatas. Nós temos que ter muitas empresas trabalhando com IA, muitas empresas desenvolvendo ferramentas de IA, até mesmo em privacy, porque a gente tem que criar esse mercado e fomentar esse mercado para que aí todo mundo tenha um bolo bem grande para ser dividido. E eu acredito muito nisso. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho o trabalho de vocês maravilhoso, uma maneira leve, uma maneira descontraída. Vocês são bem articulados, vocês sabem o que vocês falam. Eu adorei, vocês contem comigo sempre que vocês precisarem. Mais uma vez, parabéns. Eu virei fã da Sociedade da IA e contem comigo, como eu disse. Foi um prazer. Qualquer dúvida que você tenha aí, Camila, só perguntar. Eu tenho total disponibilidade e vai ser um prazer responder. Tá certo. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado aí. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Se você curtiu o episódio aí, dá um like, compartilha, se inscreve aí nas nossas redes sociais. E mais uma vez foi um prazer. Muito obrigado pela sua presença, Ricardo. Obrigado, Camila, por estar aqui com a gente. Um beijo, pessoal. Até a próxima e tchau! Cheiro!